Olá, boa tarde, como é que estão vocês? Sexta-feira aí no meio de um feriado de Corpus Christi e hoje nós vamos ler um trechinho de um livro muito legal aqui que eu trouxe para vocês. Na quarta-feira o bate-papo foi sobre técnicas de purificação orgânica e eu falei sobre o jejum. E na próxima quarta eu vou continuar com esse bate-papo sobre as técnicas de purificação. Olá para o pessoal que está chegando aí. E como nós falamos sobre técnicas de purificação na quarta-feira, hoje eu escolhi esse livro muito legal do professor De Rose, que é o Método de Boa Alimentação, para nós falarmos um pouquinho mais sobre a alimentação inteligente, o que seria uma alimentação inteligente. Então vamos aguardar uns instantinhos mais para o pessoal poder entrar. Lembrando que todos os dias, 12h07, temos 15 minutos. Oh, Shirley, vamos falar sobre um assunto que você gosta muito hoje. Mas todos os dias, 12h07, temos 15 minutos de live aqui para vocês, exceto nas quintas-feiras que nós temos 1 hora de bate-papo. E na quarta-feira eu falei sobre técnicas de purificação orgânica. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e eu vou comentar um trechinho desse livro maravilhoso do professor De Rose, que é o Método de Boa Alimentação, e que tem um capítulo aqui que fala sobre a alimentação inteligente. Então, eu vou ler um trechinho desse capítulo aqui para vocês hoje, tá? Então, pera lá, deixa eu abrir aqui. Na semana que vem eu vou continuar um pouco mais o bate-papo sobre as técnicas de purificação. Então, vou trazer algumas outras aqui para vocês. E hoje nós vamos ler esse trechinho aqui desse capítulo. Então, ele começa falando assim: alguns princípios da alimentação inteligente é o nome do capítulo. E tem uma frase dele que ele começa, né, com essa citação no início do capítulo. Ah, que legal, Shirley! Olha só, o desafio ao doce, engraçado. Pra mim, não. Amiga linda, que bom te ver aqui, Alezinha. Estamos falando sobre alimentação inteligente hoje, lendo um capítulo do livro Método de Boa Alimentação do professor De Rose. Estávamos falando aqui sobre técnicas de purificação orgânica na quarta-feira e hoje eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Você sabe que o meu é o contrário, Shirley, é salgado. Doce eu nem ligo tanto, mas uma boa comida eu amo. Ale, que saudade, amiga. Dá notícias de como vocês estão por aí. Muito bem, então eu vou ler aqui para vocês um trechinho desse livro, do capítulo. E ele começa com a citação falando assim: chamamos veneno ao que nos mata rapidamente e alimento ao que nos mata a longo prazo. Olha só. É interessante, né? Porque se nós não temos uma consciência da alimentação, a gente vai comendo qualquer coisa, muitos enlatados, muitos produtos químicos. Ah, linda! E massas, né? Doces e industrializados, e no final das contas a gente vai ganhando, né, de herança um monte de doenças que vão vir por causa dessa alimentação sem cuidado. Então aqui ele dá um direcionamento, ele dá muitas técnicas bem legais. Então ele começa assim: elimine a ingestão de qualquer tipo de carnes, até mesmo carne de frango, de peixe, de crustáceo, etc. E ele deixa bem claro qualquer tipo de carnes. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês que aconteceu comigo há um tempo atrás, bastante tempo atrás. Por que ele está falando? Estamos falando de alimentação inteligente, tá? Então, claro, você deve comer o que você gosta, né? Então, se você gosta de carne e aquilo te dá satisfação, né? Bem, em termos de saúde, não faz, tá? Mas se te dá prazer, te dá satisfação de comer, coma. Mais importante é ser feliz, né? Às vezes vale mais a pena você comer uma batata frita e ficar feliz do que você ficar fazendo horas, dias de jejum e ter um ataque de ciúme, por exemplo. O ciúme vai fazer muito mais mal do que a batata frita. Então, tudo é uma questão de como a gente lidar com isso, ok? Em termos de saúde biológica mesmo, orgânica, já se sabe que as carnes fazem mal.
colesterol. E muitos estudos dizem até que são um dos fatores para gerar o câncer. Então, liberam muitas toxinas. Então, o ideal é que você não coma. E aí eu me lembro de uma época, vou te dizer que eu quase nunca passei aperto por ser vegetariana, né? Como eu já falei que algumas vezes eu sou desde criança. E eu quase nunca tive nenhum problema de chegar num local e ter comida para mim. Mas eu acho engraçado porque ele fala assim, qualquer tipo de carne, né? Hoje em dia já está bem claro para as pessoas que peixe é carne, que frango é carne, né? E que sendo carne branca ou carne vermelha, não importa, é carne. Mas no passado isso não era tão claro. E eu me lembro de uma época, foi assim, a pior situação que eu passei por ser vegetariana. Eu devia ter uns 26 anos, por aí. E eu fui passar o Réveillon em São Pedro da Aldeia. Na época eu tinha um namorado que também era vegetariano e eu tava com minha mãe e com minha tia nesse fim de semana que nós fomos passar o Réveillon junto com outros amigos e a gente ficou num hotel lá em São Pedro da Aldeia. E minha mãe e minha tia comem carnes, mas eu e meu namorado na época não comíamos. E aí, sabe aquilo? Você acorda de manhã, toma um café da manhã no hotel, vai pra praia e perde a hora, né? E se eu não me engano, era o dia 31, então era feriado. E São Pedro da Aldeia é pequenininho, né? E aí a gente passou o dia inteiro na praia. Quando a gente se deu por conta, já eram umas 3 ou 4 horas da tarde. E a gente estava sem comer nada até então. Minha mãe e minha tia tinham comido camarãozinho na praia, camarão frito, chopp com batata frita, essas coisas. Eu e ele, talvez, a gente tenha tomado uma água de coco. Mas a gente estava morrendo de fome. E aí a gente deixou elas no hotel, que de noite nós íamos encontrar com esses amigos, e fomos procurar um lugar para comer. Gente, foi a única situação realmente ruim que eu passei por ser vegetariana. Primeiro, era feriado, não tinha quase... Oi, amorzinho. Não tinha quase... Ele tá ali, tá? Não tinha quase nenhum lugar aberto. E todos os lugares que estavam abertos, que eram pouquíssimos, porque como era feriado, tinha tudo fechado. Quase todos os lugares que estavam abertos eram lugar que se comia muita carne e não tinha zero de opção para vegetariano, nem salada tinha. E já tava meio assim, ritmo de fim de festa, sabe? Acho que eles não iam funcionar de noite, sei lá o que ia acontecer. E aí a gente ficou rodando a cidade, que era mínima, desesperados, procurando um lugar para comer. E aí encontramos uma pizzaria que estava fechando, porque as pizzarias só abrem normalmente de noite. Mas essa, por acaso, era pizzaria e restaurante, então ela estava aberta e estava fechando, era quase isso, umas 4 horas da tarde na hora que a gente conseguiu chegar lá. E aí a gente sentou desesperado, viu o cardápio, e o cardápio, olha, eu tô falando de 1996, gente, não era tão comum assim você ser vegetariano. E no cardápio, eu acho que tinha uma opção que era mussarela vegetariana, tá? E aí a gente virou pro rapaz e falou assim, nossa, a gente tá morrendo de fome, você consegue fazer uma pizza bem rápido pra gente? A gente quer uma pizza mussarela. Aí ele falou assim, vocês não querem uma mais sofisticada? Falou lá o nome de uma pizza que tinha, que era o carro-chefe da casa, não sei o quê, mas tinha carne. Aí a gente caiu na besteira de falar assim, não, nós somos vegetarianos, não comemos carne. Naquela época, você falava que é vegetariano, é você botar uma interrogação na cabeça da pessoa, a pessoa acha que você só come alface, né? Na hora que a gente falou que era vegetariano, ele não deve ter nem entendido porque a gente estava comendo pizza. Mas, enfim, ele virou e falou assim, tá bom, então eu vou preparar uma pizza especial para vocês. Pra quê? A gente morrendo de fome, já desesperado, eu tava comendo o guardanapo. Daqui a pouco me chega ele com uma pizza que demorou uns 20 minutos de atum. Gente, eu queria morrer, porque eles amassaram o atum e enfiaram o atum inteiro na mussarela da pizza, que não tinha como você separar o atum da mussarela. E assim, a gente morrendo de fome, aquela pizza na nossa frente, a gente não conseguia comer. Aí eu olhei pro meu namorado e falei assim, cara, vamos ficar de jejum. Hoje é o dia de ficar de jejum.
Aqui, eu falei, hoje é o dia de ficar de jejum. Vocês estão me ouvindo? Me fala aí se vocês estão ouvindo bem. E aí acabou que a gente desistiu de comer, ficamos em jejum. E o Edu tá aqui falando que perdeu o sinal, então se vocês estiverem me ouvindo aí, você me fala. E aí a gente resolveu ficar de jejum e não comemos mais, fomos comer de noite na casa dos amigos que tinham opções para nós. Enfim, foi a única situação assim difícil que eu passei por ser vegetariana. Fora isso, nunca passei nenhum perrengue. Mas enfim, continuando aqui nossa leitura de hoje, ele fala: exija sempre alimentos orgânicos, certificados. Então já sabemos que quando não é orgânico tem muito agrotóxico, muitas coisas. Obrigada, Shirley. E tá tudo ok. E então, se você puder comer orgânico, muito melhor, né? Se puder ter uma hortinha e plantar algumas coisinhas, melhor ainda. Evite a soja sempre que puder. A soja, ela não faz bem aos intestinos, ela te deixa com muita azia e ela é de difícil digestão. Então, existe um mito aí, né? Pelo menos no passado tinha, de que vegetariano come soja para substituir a carne. Isso é uma besteira, porque primeiro, a carne a gente não come porque não faz bem. Se não faz bem, por que eu preciso substituir algo que não faz bem? Então, é totalmente desnecessário você se preocupar em substituir a carne. O que você tem que se preocupar é em ter uma boa alimentação. Então, normalmente, nós não comemos soja. Mas, se você tiver alguma coisa com soja que seja saboroso, também não vamos recusar se tiver ali e for a única opção, ok? Não misture sal com açúcar na mesma refeição. Então, essa coisa, né, de você almoçar e imediatamente comer sobremesa não é interessante para melhor absorção dos nutrientes. Então, o ideal é que você espere meia hora, uma hora para poder ingerir o doce, né? Deixa para depois. E vai ser muito melhor absorvido os nutrientes e talvez você engorde menos, porque quando você engorda mesmo é porque não vai sendo absorvido e aquilo vai acumulando no seu corpo na forma de gordura. De preferência, não use nem sal nem açúcar. Procure reduzir esses dois impostores. Açúcar eu não uso absolutamente, né, para nada, a não ser que eu coma algum chocolate de vez em quando, mas eu comprar açúcar na minha casa nunca compro. A redução drástica do sal ajuda muito ao aumento de flexibilidade. O sal também torna a pessoa menos sensível, cortando as percepções sutis. Então, quando você usa muito sal, você vai densificando muito o organismo e, consequentemente, as percepções. Então, o ideal é que você vá reduzindo cada vez mais o sal. No lugar do sal, introduza salsão, que é o aipo, né? Que dá um gosto salgado. Curry, cardamomo, orégano, cominho, pimenta malagueta, garam masala, gengibre e outros temperos. Então, quando você tempera muito bem, aquilo ganha um sabor totalmente diferente. Você não precisa colocar sal, tá? Você pode usar o sal, mas procure usar em menor quantidade. Não misture frutas ácidas com frutas doces. Pelo mesmo fator da refeição doce e salgada, você dificulta a digestão. Evite líquido às refeições e só os tome meia hora antes ou meia hora depois. Quando convidados a comer, os índios guaranis da Argentina costumam responder: obrigada, já bebi. Olha que legal. Longe das refeições, beber muita água mineral. E aí ele fala da água mineral, ele fala da importância de nós tomarmos água mineral. Use água mineral, ou melhor ainda, água destilada, até para chás e para cozinhar os alimentos. Não jogue fora a água que sobrar do cozimento de legumes. Ela é rica em sais minerais e pode ser usada para cozinhar outro alimento, como por exemplo o arroz. Além da vantagem nutricional, o outro prato fica mais saboroso. Restrinja o uso de maionese, ovos, creme de leite, manteiga e gorduras de origem animal, bem como quaisquer outras que fiquem em estado sólido sob temperatura ambiente. Então, não é saudável para o nosso organismo por uma série de fatores. Vou continuar aqui, senão a gente não termina o capítulo. Em algumas receitas, o creme de leite pode ser substituído por iogurte, mas não fica tão bom. Noutras, por pasta de gergelim, ou que é o tahine, tá? Reduza os laticínios ao mínimo possível, mas não os elimine.
não é interessante para o organismo eliminar totalmente o laticínio. Em termos de ser politicamente correto, sim, tá? O veganismo, já falei aqui, é o sistema perfeito. Mas nós precisamos queimar gorduras, produzir queimas de gorduras no nosso organismo para o melhor funcionamento. Lembre que a gente precisa manter o corpo pleno de energia. Então, quando você tem um mínimo de laticínios que você consome, isso ajuda mais nessas queimas e a produzir mais energia. Você não vai ficar sem energia se for vegano, mas uma alimentação mais inteligente você manteria um mínimo aí de laticínios, tá? Vamos lá, a manteiga quase sempre pode ser substituída por azeite de oliva extra virgem, extração mecânica a frio. Sempre que possível, o azeite não deve ir ao fogo. O estado do seu prato pode indicar o grau de limpeza ou sujeira que a comida produziu no seu organismo. Se o prato estiver tão limpo que não precise ser lavado, seu corpo também estará limpo por dentro. Se o prato precisar de detergente e água quente para ficar limpo, imagine o estado dos seus órgãos internos após digeri-la. Adote especiarias, pois além de realçar o sabor, ajudam a digestão, auxiliam a processar gorduras, beneficiam o fígado, vesícula, intestinos, dão vitalidade, aumentam a energia sexual e tonificam todo o organismo. São elas: gengibre, cravo, canela, orégano, cominho, tomilho, açafrão, coentro, curry, noz moscada, cardamomo, manjerona, manjericão, cúrcuma com pimenta preta, salsa e cebolinha, alho, cebola e mais umas 40 variedades que se encontram com relativa facilidade nos supermercados. Adote fibras, alimentos integrais, levedo de cerveja, ginseng, alho. Cuidado para não brindar seus amigos com bafo de alho. A melhor coisa é engolir cápsulas de óleo de alho desodorizado ou dentes inteiros de alho à noite antes de dormir. Assim, pela manhã você já processou e eliminou uma boa parte do odor afugenta parceiro. Aí, escove os dentes, tome um banho com alguma coisa e, para garantir, saia de casa mascando cravo ou cardamomo. Elimine as panelas de alumínio, adote as de vidro, ferro, aço, ágata, barro, pedra. Evite as películas antiaderentes, que são teflon, né? Há uma séria suspeita de que sejam cancerígenas. E hoje já sabemos que sim, né? Que são. Olhe e veja o alimento. Não ingira lendo ou distraindo-se com outra coisa. Você vai notar que o alimento passará a dar mais prazer e satisfará mais com menos quantidade. Já estamos chegando no final. A monodieta é curativa e faz perder peso. Consiste em comer uma coisa só. Alimentos compostos, é claro, estão fora desse conceito. Pizza, por exemplo, não é uma coisa só, pois leva uma quantidade de ingredientes. Monodieta é alimentar-se durante um dia ou alguns dias só com mamão, banana, manga, batata, arroz, etc. Não vale regar com azeite ou manteiga, no caso do arroz. Tampouco colocar pimenta e outros artifícios. É mono mesmo. Mas cuidado para não exagerar, pois é inquestionável que a monodieta deixa o corpo carente de nutrientes. É para fazer por um período curto e depois parar. Consulte sempre o seu médico. É importante que você esteja saudável no momento que você for colocar todas essas restrições alimentares, né, que vai criando novos hábitos. Peça ao seu nutricionista para lhe elaborar uma dieta balanceada baseada nestes princípios. Já dei a dica aqui para vocês da Karina Simas, tem aqui no Instagram, só você procurar, que é uma nutricionista e instrutora do The Rose Método. Se não é instrutora, é quase. E ela orienta a alimentação de todos aqueles que estudam, que praticam conosco e que querem organizar um pouco mais a alimentação. Fuja do fanatismo e das esquisitices. Seja uma pessoa integrada e bem ajustada à família, aos amigos, aos colegas de trabalho e à sociedade como um todo. Porque normalmente quando a gente fica, com muita restrição alimentar, a gente se torna um chato, né? Então tem que ter um meio termo. Tudo bem, algumas coisas você não vai tolerar nem inserir na sua alimentação porque você não quer.
Mas será que é necessário ser tão radical, né? Em alguns extremos que você acaba ficando antissocial. Então, será que vai compensar uma coisa ou outra, aquela limpeza alimentar toda, e às vezes os relacionamentos não são tão bons porque ninguém te aguenta? Imagina aí, né? Então, você conhece ela, você segue ela, Shirley, que legal. Ela é ótima mesmo. Depois, nossa recomendação é sempre evitar o fanatismo. Mas onde fica a fronteira entre o fanatismo e a seriedade? Para dedicar-nos a alguma coisa com seriedade, é preciso um coeficiente de determinação que os não comprometidos com o mesmo ideal geralmente taxam de fanatismo. Só o bom senso de cada um poderá julgar. O importante é não chatear as pessoas com as nossas excentricidades. Aliás, quanto menos elas ficarem sabendo, melhor. Assim você evita que o considerem um eco chato. Então é isso, gente. Eu já falei aqui um dia, né, que ele tem uma frase que ele fala assim, o De Rose. Quanto mais diferente você for, mais discreto você precisa ser. Então, mas não tem problema, fica gravada, Simone. Então, que bom que você seguiu lá. Então, é importante, se nós vamos começar a ter comportamentos e hábitos muito diferentes do resto das pessoas, né? Isso, ok, que são melhores, né? Mas você não precisa ficar impondo um recado aqui. Você não precisa ficar impondo isso às pessoas, né? E nem exigindo que elas tenham os mesmos hábitos e comportamentos que você. Então, esse fator de ser discreto, né, da discrição, é fundamental para que as pessoas se sintam inspiradas na sua presença e não se sintam incomodadas na sua presença. Porque se você ficar, não vou comer isso porque isso faz mal, isso não como porque... ninguém precisa saber o que você come. A vida inteira eu fui vegetariana e eu odiava quando a minha mãe me apresentava para os outros. A primeira coisa que ela falava, ela é vegetariana. Eu queria morrer, porque enfia num rótulo, né? A gente não precisa de rótulos. Então, ninguém precisa saber quais são as minhas preferências alimentares, né? E as suas também não. E nem outros hábitos que você tenha, porque para você é importante e para você soa como uma sofisticação, um cuidado maior com o seu corpo. Então as pessoas não precisam saber. Então discrição é tudo. E quanto mais a gente não se destacar na multidão, melhor, porque a gente acaba não se destacar no mau sentido, tá? Porque a gente acaba inspirando as pessoas, porque elas vão ver que você é uma pessoa legal, você não é um chato, você é super saudável, você convive com todo mundo e tem uma alimentação diferente, ou atitudes diferentes, ou hábitos diferentes. Então isso inspira muito mais do que aquele que quer ficar catequizando todo mundo, né? Aí não dá. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Lulu, saudades de você. Vamos finalizando hoje por aqui, já falei muito. Amanhã é sábado, é dia de insight. Se você teve algum insight nessa semana bom e quiser compartilhar aqui para eu falar sobre, ótimo. E a gente se vê amanhã, 12h07. Beijo grande, ótimo fim de semana para vocês.